primeiro ponto que você precisa entender é esse. A diferença entre Civil 3D e AutoCAD para fazer projetos de drenagem urbana. O Civil 3D você modela, você cria o projeto do exato tamanho que ele vai ficar lá na obra. No AutoCAD, você precisa criar tudo manualmente, desenhar tudo manualmente. Então, qual que é a grande vantagem disso? Eu produzo mais rápido, cobro o mesmo preço e, consequentemente, a minha margem é maior. Quando você desenvolve um tipo de projeto desse dentro do civil, isso faz com que, ao invés de você desenhar um tubo desse manualmente, ó, você cria o tubinho do tamanho que ele é mesmo. Olha lá, do tamanho que ele é mesmo. Ele é um tubo, exatamente, ó, do tamanho que ele vai ficar lá em campo. Tá? Se você visualizar aqui, ó, X-ray, por exemplo, ó, eu consigo visualizar o tubo por dentro. Tá vendo? Eu consigo visualizar ele ali por dentro, certo? Então, o que acontece? Quando você faz isso no civil, ó, agora eu vou pegar aqui um exemplo com a caixa também, ó, tem a caixinha lá com o tubo ligado. Quando você faz todo esse processo dentro do Civil 3D, ao invés de fazer dentro do AutoCAD, o que acontece? Você automatiza o processo. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa caixa, né, que eu criei. Ela é uma caixa nativa do Civil 3D. Se eu quero inserir os dados, né, dela aqui, ó, cota, as informações de nome, eu clico com o botão direito e mando adicionar esse texto. Simples assim. Tá? Eu clico com o botão direito, ó, e mando adicionar esse texto. Tá? Ah, eu não quero esse texto, eu quero outra configuração de texto. Você pode criar do jeito que você quiser. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo também, ó. Já mudou a configuração todinha aqui, e aí eu já tenho as informações aqui. No meu tubo, a mesma coisa, ó. Eu tenho a porcentagem, o percentual que está caindo no meu tubo, tudo isso são informações que precisam constar no meu projeto. Exatamente igual está saindo aqui na prancha, tá vendo? Então, quando eu faço isso dentro do Civil 3D, você consegue automatizar muito o seu processo, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é esse. A diferença entre Civil 3D e AutoCAD para fazer projetos de drenagem urbana. O Civil 3D você modela, você cria o projeto do exato tamanho que ele vai ficar lá na obra. No AutoCAD, você precisa criar tudo manualmente, desenhar tudo manualmente. Então, quando eu falo que no civil você vai conseguir criar exatamente igual ele vai ficar lá na obra, ó, você consegue visualizar tanto o terreno, tá? Tanto o terreno, tantas informações do terreno, quanto a sua própria rede. Ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu terreno natural, ó, e aqui eu tenho a minha rede. Tá vendo? Tem aqui o levantamento com o terreno natural e eu tenho a minha rede passando aqui logo abaixo do meu terreno natural. Certo? No AutoCAD você não consegue fazer, nem ter essa visualização, muito menos, né, extrair informações como essa daqui, por exemplo, ó, de um perfil longitudinal. O que você tem que fazer? Você tem que desenhar esse perfil manualmente. E o perfil é algo que precisa constar no seu projeto, que acontece muito que tem muito projeto que não tem perfil longitudinal, porque as pessoas fazem no CAD e ficam com preguiça de desenhar o perfil longitudinal e algumas prefeituras aprovam. Então, quando você faz uma modelagem dessa dentro do Civil 3D, esses resultados são instantâneos. Tá? Um perfil longitudinal desse, uma tabela de coordenadas dessa, tudo isso são elementos que vão para a obra. Esse projeto aqui, inclusive, já está finalizado, já foi executado em campo exatamente igual está aqui, né? Então, foi um projeto aí pequeno, né? Mas um projeto aí que deu sucesso, foi sucesso, né? A gente elaborou o projeto e saiu conforme projetamos lá em campo, deu tudo certinho, tudo conforme esperado, beleza? Então, a principal diferença é isso. Qual que é a grande vantagem da gente usar o Civil 3D? Tudo isso que você precisaria fazer manualmente, no Civil 3D eu faço de forma mais automatizada. Como eu falei, perfil longitudinal, né, as tabelinhas, só não consigo fazer os detalhes aqui das caixas, né, detalhamento das informações, eu não consigo fazer esse detalhamento. Mas essas informações aqui, do perfil, aqui as informações da planta, né, com estaqueamento, tudo isso sai de forma automática, tá? Tudo isso sai de forma automática. Então, qual que é a grande vantagem disso? Eu produzo mais rápido, cobro o mesmo preço e, consequentemente, a minha margem é maior. Ou seja, eu entrego esse produto, eu entrego esse projeto num espaço de tempo bem mais curto, correto? Entrego esse projeto num espaço de tempo bem mais curto e, consequentemente, eu consigo ter uma margem de lucro maior. Entende? Eu consigo economizar horas ali, tá? Eu consigo economizar muitas horas ali na hora de fazer o meu projeto.
isso me traz uma rentabilidade muito, muito maior, tá? Então, esse é o grande benefício de utilizar o Civil 3D. Beleza, aonde que eu vejo que a galera mais erra nisso? Eles acham que precisa, primeiro ponto que o pessoal mais erra, acha que precisa de saber AutoCAD para usar o Civil 3D para fazer projetos como esse daqui, certo? Acha que precisa ter uma estrutura muito grande, né? Um escritório muito grande para desenvolver projetos como esse. Lógico, esse aqui é um projeto pequeno, mas pode ser o triplo, quase 40 vezes maior que eu continuo fazendo um projeto no mesmo computador, na mesma máquina, eu consigo desenvolver esse mesmo projeto aqui dentro, certo? Então, você não precisa se preocupar que você vai precisar mudar totalmente a sua rotina, né, para poder usar o Civil 3D. A única coisa que vai mudar é que você vai produzir mais e com mais qualidade. Porque quando eu faço isso manualmente, por exemplo, um perfil longitudinal desse, feito de forma manual, eu não consigo validar, por exemplo, né, os ressaltozinhos que eu tenho na rua. Eu não consigo fazer esses encaixes de forma manual. Eu tenho que fazer algo aproximado, desenhar mesmo, né? Já o Civil 3D, ele pega com muita precisão. E a precisão é um aliado muito forte na hora de desenvolver um projeto. Por quê? Quando eu chego lá na obra, né, a minha obra ela vai ser locada com a topografia, vai ser exatamente com essas cotas que eu coloquei, pelo menos na teoria. Pode ser que aconteça que não? Pode ser. Mas você precisa pensar que vai ser assim. E aí o que acontece? Dito tudo isso, se você chega na sua obra, né, você não tem essas informações com precisão, você tem informações aproximadas, o que o construtor vai ter? Um monte de surpresa, um monte de retrabalho, um monte de prejuízo, beleza? Então, a gente tem essa grande vantagem de fazer no Civil 3D, porque além de sair tudo de forma automatizada, de forma mais rápida, eu tenho também as vantagens de sair com um pouco mais de precisão as informações, tá? Depende de como o projetista vai analisar, né? Vai criar o seu projeto ali, mas se ele souber criar, né? Se ele dominar de fato a ferramenta, o processo, ele vai conseguir criar um projeto ali com muito mais precisão se ele estiver fazendo no AutoCAD. Eu estou passando por uma situação aqui que é o seguinte, eu estou fazendo um projeto de um condomínio, a terraplenagem, né? Não tem nada a ver com a drenagem, não. E a arquitetura, né, fez o projeto utilizando o CAD, ou seja, ela não modelou as curvas de nível, ela não criou uma superfície como essa daqui, por exemplo, né, onde eu tenho o relevo, certo? Onde eu tenho um relevo do meu terreno, né? Bonitinho, modeladinho ali. Aí o que acontece? Por exemplo, quando eu chego aqui num ponto igual a esse daqui, ó, aqui eu tô na cota mais ou menos, ó, essa cota aqui dessa curva é a cota 48. Quando eu chego nessa daqui, eu tô na cota 48 de novo. Então, em tese, tudo isso aqui é 48, certo? Esse espaço aqui está dentro da cota 48. Porém, não é assim que funciona na prática. Não é assim que funciona na prática. Por quê? As curvas, né, elas são geralmente mostradas no intervalo de 1 metro. Então, eu tenho ali, entre o 48 ali, eu posso ter 48,01, eu posso ter 48,9, ou seja, eu posso ter 1 metro entre uma curva e outra de desnível. Então, a arquitetura, ela desenvolveu esse projeto para mim, utilizando o AutoCAD, a implantação do condomínio utilizando o AutoCAD, e aí tem diferenças lá, por exemplo, ela considerou uma cota lá, 25, por exemplo. Só que o que acontece? Dentro desse espaço da cota 25, ela não considerou que eu posso ter 25,5, 25, até chegar na 26 ou na 24. Então, ela não considerou essa diferença. Então, tem lugar que eu estou cortando 80 centímetros, 90 centímetros, e não precisava. Porque se eu jogo essa cota, né, do condomínio para 25,5, por exemplo, eu teria ali uma excelente implantação com muito menos corte. Vou mostrar isso aqui para vocês na prática, ó, como é que funciona isso dentro do Civil 3D. Ó. Tá vendo? Aqui eu estou com 48,5, 48,60, 48,500. Então, por exemplo, se eu vou falar que o meu projeto tem que ficar na cota 48, nesse espaço aqui, ele vai ter um corte, né, de 68 centímetros, de 50 centímetros. Por quê? Porque eu não consigo, se eu estou fazendo isso no AutoCAD, eu faço no escuro. Porque eu sei que daqui até aqui eu tenho intervalo de 1 metro, mas eu não sei qual que é a cota intermediária aqui. Agora, se eu estou fazendo o Civil 3D, eu tenho uma superfície completa, fechadona. Então, sim, eu sei quanto que está variando as cotas ali naquela rua. Eu consigo visualizar a rua e ela vai me dar as informações exatas daquela cota. Então, eu consigo entender o quê? Que o meu projeto ele sai com muito mais precisão. Eu tenho um projeto muito mais otimizado.